O Espírito Santo guiou seus passos, porque algo extraordinário está prestes a acontecer na sua vida. As portas que estavam fechadas, as bênçãos que pareciam distantes, os sonhos que estavam quase sendo esquecidos, tudo isso hoje será colocado diante do glorioso São José, e pela força da sua intercessão, milagres irão se manifestar. Este é um momento sagrado, um momento de fé, de entrega e de confiança absoluta. Não importa quão difícil esteja a sua situação, não importa quão pesado seja o fardo que você carrega, não importa quantas vezes já disseram que não havia mais saída, hoje, diante desta oração, o céu se abrirá sobre você e o impossível começará a se tornar realidade. São José é o guardião da Sagrada Família, o homem justo, o trabalhador incansável, aquele que em silêncio e humildade acolheu o chamado de Deus e nunca vacilou na fé. E é a Ele que recorremos agora, pedindo que interceda por cada um de nós, abrindo os caminhos bloqueados, derrubando as barreiras, quebrando as correntes e entregando em nossas mãos as chaves das portas de milagres. Portanto, prepare o seu coração. Respire fundo e sinta a presença de Deus. Este é o momento de abrir-se ao sobrenatural, de acreditar sem medo, de declarar com toda a fé. As portas de milagres se abrirão hoje pela intercessão de São José. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você passa a fazer parte das nossas orações diárias e o seu nome será incluído nos momentos de intercessão com os santos do céu. Você não está sozinho. Aqui somos uma família espiritual e juntos, com fé, alcançamos o impossível. Clique no botão curtir, porque esse simples gesto pode fazer essa oração chegar até alguém que está chorando, perdido, pensando em desistir. E você será instrumento de Deus para levar consolo e luz a quem mais precisa. Compartilhe essa oração com quem você ama, com um amigo, com um familiar, com um grupo, porque tudo aquilo que você espalha com fé volta para a sua vida multiplicado em bênçãos, milagres e proteção divina. Escreva nos comentários: São José, intercede por mim e testemunhe o que Deus fará em sua vida. Vamos juntos transformar vidas com a força da oração. Agora, respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de Ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela Tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos: entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em Tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com Teu coração de Pai.
Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria. Quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós, e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória, e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos: as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento.
Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão. Neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós. Pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos: abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos:
Entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria, quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos: as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis.
Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão. Neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós, pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos: abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho.
e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos: entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria. Quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos: as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar.
Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão. Neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós. Pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência,
mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos: abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos: entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos: abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos: olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria.
quebra toda a corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda a cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós, e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória, e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos, as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão.
Neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós. Pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos, abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos, entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria.
Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria, quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos: as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos:
Foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão. Neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós, pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos, abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos, entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José,
Tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria. Quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos: as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização.
Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão, neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós. Pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos: abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos: entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração.
Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria. Quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos: as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias.
Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão, neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós, pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos: abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José,
Permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos. Entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria, quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos: as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar.
mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança: as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Obrigado, São José, porque já cremos que o impossível foi alcançado. Obrigado, São José, porque já sentimos em nossa alma a vitória. Obrigado, São José, porque sabemos que jamais abandonas aqueles que recorrem a ti com confiança. Adrão. Neste instante, entregamos em tuas mãos cada sonho, cada necessidade, cada causa. Entrega diante do trono de Deus tudo o que guardamos no mais íntimo do coração. Tu que carregaste o menino Jesus nos braços, carrega também nossas súplicas com tua pureza. E diante de Deus, pede por nós. Pede por nossas famílias, pede por nossos trabalhos, pede por nossas finanças, pede por nossa saúde, pede por nossa paz. São José, tu que és pai, guardião e amigo fiel, não deixes que nenhuma porta do bem se feche diante de nós. E se alguma se fechar, que seja apenas para nos conduzir a portas maiores e melhores. Ensina-nos a esperar com paciência, mas também apressa o socorro quando a urgência é grande. Muitos de nós já não aguentamos mais esperar e precisamos de um milagre hoje. Por isso suplicamos:
Abre agora, São José, as portas de vitória. E já vemos, pela fé, portas de prosperidade sendo abertas, portas de cura sendo abertas, portas de reconciliação sendo abertas, portas de oportunidades sendo abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria Santíssima e o pai adotivo do menino Jesus, hoje nos aproximamos de ti com reverência, fé e confiança. Nossos corações estão sedentos de milagres e sabemos que pela tua intercessão as portas que estavam fechadas se abrirão diante de nós. São José, hoje suplicamos: entra em nossa vida, entra em nossa casa, entra em cada causa que trazemos em nosso coração. Tu que um dia enfrentaste a dor de não encontrar lugar na hospedaria para acolher Maria grávida e prestes a dar à luz, conheces a dor de ver portas fechadas. Por isso pedimos, abre diante de nós as portas que o inimigo trancou, abre os caminhos que pareciam perdidos, abre as oportunidades que já não esperávamos mais. Seja o nosso protetor fiel e o abridor de milagres hoje e sempre. Colocamos em tuas mãos nossas angústias mais profundas, as dívidas que pesam em nossos ombros, os exames médicos que nos preocupam, os relacionamentos que estão fragilizados, os sonhos que parecem cada vez mais distantes. E pedimos, olha por nós com teu coração de Pai. Carrega nossas súplicas até o trono de Deus e faz chover sobre nós uma abundância de bênçãos. São José, tu que alimentaste o Filho de Deus com o fruto do teu trabalho, ajuda-nos a encontrar sustento e prosperidade. Abre as portas de emprego, de negócios e de oportunidades e fecha para sempre as portas da miséria, da escassez e do fracasso. Ó Pai amado, ensina-nos a ter a tua paciência, a tua obediência e a tua fé inabalável. Quando o anjo falou contigo em sonhos, tu não duvidaste, não questionaste, mas levantaste e cumpriste a vontade de Deus com coragem. Dá-nos também essa coragem para não desanimar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aumenta nossa fé, fortalece nossa esperança e não deixes que a desesperança roube nossa alegria. Neste momento, proclamamos com confiança: as portas de milagres se abrirão hoje. Sim, hoje, neste instante em que rezamos contigo, São José, o céu se move a nosso favor. Não estamos pedindo por algo distante, mas clamando pela vitória que já está chegando. Tu és o santo das causas impossíveis e urgentes. Tu és o trabalhador que conhece a dor das lutas. Tu és o guardião que não abandona os que recorrem a ti. Por isso, confiamos sem medo. Os milagres já começam a se manifestar em nossa vida. São José, coloca tua mão poderosa sobre nós. Protege-nos contra a inveja, a maldade e os inimigos. Afasta de nós toda obra de feitiçaria. Quebra toda corrente espiritual que nos prende e liberta-nos de toda cilada do mal.
Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhuma maldição tenha poder sobre nós, e que nossa vida seja marcada pela vitória e pela bênção. E assim, debaixo do teu manto sagrado, colocamos nossa confiança. Sabemos que o céu já decretou nossa vitória, e que as portas que pedimos serão abertas pela tua intercessão. São José, caminha conosco, guia-nos e não nos deixes cair. Com fé viva proclamamos, as portas de milagres se abrem hoje diante de nós. Amado São José, continuamos em oração porque nossos corações não se cansam de clamar. Sentimos tua presença neste momento e sabemos que tu já apresentas nossos pedidos diante de Deus. Por isso, não queremos parar, mas nos aprofundar ainda mais em tua poderosa intercessão. Tu foste o protetor fiel de Maria e Jesus. Tu foste o trabalhador incansável. Tu foste o homem silencioso que, sem palavras, falava com a força da obediência e da fé. Olha para nós, que somos frágeis e necessitados, e ajuda-nos a não desistir. Se nossas forças estão fracas, dá-nos ânimo. Se nossa fé está pequena, aumenta-a. Se nossa esperança parece morta, ressuscita-a. São José intercede pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que enfrentam diagnósticos difíceis. Intercede pelos que estão sem trabalho, pelos que buscam uma oportunidade, pelos que lutam para sustentar suas famílias. Intercede pelos que estão sofrendo perseguições, pelos que carregam dívidas, pelos que choram em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Não deixes, São José, que ninguém que recorra a ti fique sem resposta, pois sabemos que Deus é fiel e responde aos que pedem com fé. Pai amado, queremos colocar em tuas mãos todas as chaves da nossa vida. Se há portas que não nos convêm, fecha-as. Se há caminhos que nos afastam de Deus, tranca-os. Mas se há portas de bênçãos, portas de milagres, portas de vitória, abre-as diante de nós neste momento. Não permitas que permaneçamos em caminhos errados, mas guia-nos diretamente às portas que nos conduzem à realização. Lembramos, São José, que quando Jesus se perdeu no templo, tu e Maria o procuraram com todo o coração e não descansaram até encontrá-lo. Da mesma forma, não descanses até que nossas súplicas sejam respondidas pelo céu. Não descanses até que cada um de nós veja com os próprios olhos o milagre que tanto espera. Intercede, insiste diante de Deus por nós, porque sabemos que tua voz no céu é poderosa. E já declaramos com confiança, as portas de milagres estão abertas. Ainda que os olhos da carne não vejam, os olhos da fé contemplam a vitória. Ainda que o mundo diga não, o céu já decretou o sim. Ainda que pareça impossível, Deus já está agindo em nosso favor. E quando a vitória chegar, não esqueceremos de proclamar aos quatro cantos: foi pela intercessão de São José que o impossível se realizou. Glorioso São José, chegamos agora ao ápice desta oração, e nossos corações transbordam de gratidão e fé. Sentimos tua presença, sentimos o céu se abrir, sentimos que os milagres já estão acontecendo. Texto PE, por isso levantamos a voz, não mais para pedir, mas para agradecer antecipadamente pelas portas abertas. Já vemos o céu agindo, já sentimos o mover de Deus, já cremos que não voltaremos ao mesmo estado em que estávamos. Porque tu, São José, intercedeste por nós e Deus atendeu ao teu pedido. Assim, nos entregamos a este momento sagrado com o coração em paz, com a fé fortalecida e com a alma em alegria. Sabemos que os milagres já estão a caminho.
e que seremos testemunhas vivas do poder de Deus e da tua intercessão poderosa. São José, permanece conosco todos os dias, guarda-nos de todo o mal, abre os caminhos que precisamos e conduz-nos sempre para mais perto de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.